E aí, pessoal, mudança de planos. Renato critica não só a logística, mas também o planejamento. E mexe. Renato vai usar os meninos. Você vai entender a partir de agora, porque tem uma mudança importante na forma do Grêmio trabalhar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Antes, fique atento ao recado da Golden Brasil. Você sabia que é possível lucrar com o mercado bilionário de minérios e pedras preciosas? As empresas da Golden Brasil atuam neste mercado desde 2019 e irão lhe mostrar como lucrar todos os meses com minérios e pedras preciosas. Entenda esse mercado, conheça esse mercado. Chame na central 0800 da Golden Brasil e também no WhatsApp para entender um pouco mais sobre esse mercado. Fale com os consultores e entenda. Tem curso sobre isso, tem profissão como executivo de minérios. Conheça mais as empresas Golden Brasil através exatamente aqui do link na descrição, o WhatsApp deles. Converse e entenda. Gente, Renato Portaluppi mexeu na estrutura. Isso mesmo. Renato, ontem ele se mostrou na coletiva incomodado, né? Bem incomodado com a forma como as coisas se posicionaram. Se a gente lembrar, o Renato faz uma crítica à viagem, o Renato começa a tocar em alguns pontos, utilização de jogadores aqui e ali, e começa a mexer. E hoje, uma importante decisão do Renato dá conta também de como o Grêmio está vendo a utilização dos jovens jogadores. O Renato hoje baixou 10 jogadores para jogarem pela Copa, a Copa FGF, essa Copa de segundo semestre da Federação Gaúcha contra a equipe do 12 Horas, que é amanhã no CTL Dourado. O Renato baixou 10 jogadores. Olhem quem ele baixou para jogar. Adriel, Léo Gomes, lateral direito, que lesionou há muito tempo, o Natan e o Gustavo Martins, os dois zagueiros, o Thiago Rosa, o lateral esquerdo, o meio-campista Fernando Henrique, o volante Fernando Henrique, os meias Gabriel Silva e Pedro Lucas, o Emerson e também Jonathan Robert. Imaginem só, o Renato praticamente escalou o time que joga amanhã lá no campeonato, na Copinha FGF, na Copa Tarcísio Flecha Negra, colocando um grupo inteiro à disposição de César Lopes e principalmente definindo o que ele quer desses jogadores. Esse é talvez a principal diferença. O Renato ontem disse que sim, pediu para os jogadores Edilson, Lucas Leiva tomarem o cartão, pediu isso, porque entende que a logística está complicada para o jogo da sexta-feira da próxima semana. É um jogo que é complexo, porque é longe, é num adversário que joga forte, que faz resultado em casa. Ele se mostrou incomodado com a logística, porque 4 dias depois ele tem o jogo em Porto Alegre, aqui, a volta, o jogo contra o CSA. Então o que ele pensou? Eu diminuo a força lá, mas eu tenho o grupo inteiro aqui. E o Renato fez questão de dizer, eu sei que o jogo é difícil lá, nós não estamos abrindo mão do jogo, mas é preciso ter essa calma e essa tranquilidade. E diminuiu o jogo lá. E agora ele está dizendo, chegou a hora de ver esses meninos para ver se eles podem sim dar conta do recado. Então amanhã, contra a equipe do 12 Horas pela Copa Tarcísio Flecha Negra, o Grêmio vai ter nada mais, nada menos do que um grande vestibular. Um grande vestibular. Um vestibular desses para se posicionar quem quer e quem não quer, quem pode usar e quem não pode usar. É muito legal, por exemplo, e nós vamos acompanhar esse jogo amanhã com toda certeza. Por quê? Porque esse jogo, inclusive, vai ser ao vivo pela TV Grêmio. Tu tem o Natan e o Gustavo Martins, 2 zagueiros, que vão ter que jogar. Ah, mas o Kahneman pode voltar lá no jogo? Pode, mas alguém sabe qual é o tamanho desses zagueiros? Não sabemos. Não sabemos, não. A gente viu jogar muito pouco. O Natan um pouco mais experimentado, jogou o Campeonato Gaúcho, mas muito pouco. O Gustavo Martins jogou a Copa São Paulo. Essa é a realidade. E os laterais? O Léo Gomes, o Renato com certeza vai dizer, tá aí, vamos ou não vamos? Ele está há praticamente não, há mais de 3 anos fora.
Foi em 2019 a lesão. Nós estamos em 2022. O Thiago Rosa também. Por quê? Porque o Cuiabano está pedindo passagem, o Thiago é bom jogador, o Thiago tem experiência, pode vir a ser? Pode. Então, tá aqui um dos pontos também importantes da gente avaliar e levantar. Aqui, um dos pontos que me parece fundamental da gente avaliar. Aqui nós já temos 4 jogadores que vão ser testados. Eu nem falo do goleiro Adriel, mais jovem e tal, não entro muito nesse. Aí tu vai no Fernando Henrique, Fernando Henrique é ou agora ou não mais. Fernando Henrique foi diminuído, criou problema, não criou ele problema, mas se criou um problema todo em volta dele, aquele episódio do Cruzeiro, e agora ele tem também uma oportunidade, ele vai jogar. Os 2 meias da mesma maneira. O Pedro Lucas, que está entrando com o Renato, entrando numa posição que não é a dele, de formação, que é ele que é o meia, ele está jogando um pouco mais aberto pelo lado direito, com o pé esquerdo para dentro. Agora o Gabriel, o Renato não conhece. O Gabriel jogou a Taça São Paulo, o conhece como a gente conhece, ele está trabalhando agora com o Gabriel era da base quando o Renato saiu. Ele fez aquela Taça São Paulo e tal, e subiu, acabou tendo uma outra oportunidade, acho que é um jogador de muita qualidade, mas também não. E Emerson, da mesma maneira, o Renato conhece pouco. Já Jonathan Robert, que é mais conhecido de todos, é para ganhar ritmo. E alguns desses jogadores, e eu vou dizer não poucos, muitos deles, estarão lá no jogo contra o Sampaio Corrêa, inclusive podendo ser titulares. O Renato vai dentro da estrutura, mexe na logística, mexe no planejamento e mexe também na utilização dos jovens jogadores. Fica evidente a partir dessa movimentação, porque é normal tu botar um ou outro que tu não tá usando. Agora, quando tu baixa 10 caras, tu mexe fortemente na estrutura e diz, olha, o planejamento não era o mais correto. O planejamento, de fato, tinha problemas. E eu acho que o Renato faz muito bem botar esses jogadores para atuar, para ganhar ritmo e principalmente para mostrar o jogo é aqui no CT Eldorado, ou seja, é do lado de casa. O Grêmio vai ter, com certeza, a participação nesse jogo do Alexandre Mendes. O Renato vai acompanhar também, não sei se vai até lá, mas vai acompanhar. Então é muito importante, sim, a gente estar atento a essa mudança que o Renato propõe e principalmente botando também a responsabilidade em cima desses jogadores. Em cima desses jogadores. Renato está gerindo o grupo de uma maneira diferente e a gente tem que salientar isso. Eu, particularmente, gosto disso. Sobretudo se o Renato usar. O Renato começou com os cascudos, já botou jogadores que não pareciam que iam jogar. O Jonathan Robert ninguém sabia que ia concentrar. Já está jogando. Então vamos avaliar também esses outros, nós vamos acompanhar esse jogo, porque realmente é curioso. E é importante que a gente fale sobre isso, porque o Grêmio é continuidade e, sobretudo, o Grêmio é categoria de base. Isso que salvou e isso que vai salvar ali no futuro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.